Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar com coisas bem legais. Vamos ver aqui no objetivo da aula? Acompanhe aí com a professora. Associar perímetro à medida de comprimento e área à medida de superfície, reconhecendo suas unidades. Identificar a relação existente entre as medidas de perímetro e área em figuras poligonais. Então é isso que nós vamos fazer. E para a gente iniciar, nós vamos olhar aqui uma situação e vamos pensar um pouquinho junto com a professora. Vamos acompanhar ali na telinha? Aula de arte. Na aula de arte, Arthur e Bárbara estão discutindo qual das folhas irão usar para fazer um belo cartão. Observe o diálogo dos dois. Então o Arthur fala o seguinte: vamos usar o cartão azul, ele é maior porque é mais comprido. Aí a Bárbara responde: nada disso, o laranja é maior, pois ele tem mais espaço. A pergunta que a professora faz é: podemos dizer com certeza quem ou qual dos dois ali está certo? E daí, o que vocês acham? Será que o Arthur está certo? Ou será que é a Bárbara que está certa? Qual folha é maior? E agora? Pois agora nós temos um problema para a gente resolver. Será que a gente consegue comparar as duas folhas pelo que os dois estão falando? Olha aí na telinha de novo. Então observe ali, o Arthur está falando de uma medida. A Bárbara está falando de outra medida. Vamos ver a medida do Arthur? Então o Arthur está falando do comprimento, porque ele falou mais comprido. Então olha a régua que a professora ampliou ali para mais ou menos dar essa ideia para vocês. Ali naquela régua nós estamos olhando a nossa medida do comprimento do cartão, somente o comprimento, 7 centímetros. Agora, no caso da Bárbara, vamos terminar aqui primeiro do Arthur. A grandeza do Arthur é a grandeza comprimento, então a gente já falou sobre isso. Agora da Bárbara, a grandeza a gente está falando da área, olha lá, ó. Ela usou a quantidade de quadradinhos que cabe dentro daquele espaço da folha, ou dentro da superfície daquela folha. Então isso é uma medida de área. Se o Arthur está falando de comprimento e a Bárbara está falando de área, a gente pode fazer a comparação? Sim ou não? Muito bem, quem falou que não consegue, porque os dois estão usando grandezas diferentes. E quando a gente vai comparar dois objetos ou duas coisas para determinar se um é maior, se outro é menor ou se os dois são iguais, eu preciso fazer a comparação na mesma natureza das duas grandezas. Então, no caso aqui, nós não podemos comparar as grandezas de naturezas diferentes. O Arthur falou da grandeza comprimento e a Bárbara falou da grandeza área. Se são grandezas diferentes, eu não posso comparar as duas desse modo. Por mais que na área a gente use a medida de comprimento, mas são grandezas diferentes, então eu não posso fazer a comparação assim. Para que eu possa comparar, as grandezas têm que ser de mesma natureza. Então vamos acompanhar na telinha com a professora agora. Então vamos usar para comparar as duas folhas, né? A mesma grandeza. No caso é a área. Por que é a área? Porque se eu quero trabalhar com a superfície da folha, eu tenho que determinar a área da folha e não somente o comprimento. O comprimento seria se eu quisesse medir alguma coisa linear, como um barbante, por exemplo. Se eu usasse um barbante, valeria o comprimento. Mas como é folha, eu preciso trabalhar com a grandeza área porque a folha tem duas dimensões. Ela tem uma largura e um comprimento. Então,
a largura e o comprimento juntos me determinam a área daquela superfície que eu estou medindo. No caso aqui, as duas folhas. Então acompanhem com a professora agora. Então vamos usar para comparar a grandeza a área. O Arthur e a Bárbara mediram agora certinho a área de cada um. Olhando ali no papel azul, né, do Arthur, nós vemos quanto de medida de área. Então a gente pode fazer ali, contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no comprimento. 1, 2, 3, 4 na largura. 7 vezes 4 é 28. Então a folha do Arthur tem 28 unidades de área. A da Bárbara, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5 no comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na largura. 5 vezes 6, 30, né? Então, o Arthur disse que a dele tem 28 unidades quadradas e a Bárbara falou que a dela tem 30 unidades quadradas. E agora, a gente consegue fazer a comparação entre as duas folhas? Agora sim, agora eu consigo. Então, vamos ver ali que a folha laranja é a maior, porque ela tem mais unidades de área do que a do que a folha azul que o Arthur estava trabalhando. Visualizaram aqui com a professora, então, a ideia do uso, né, da mesma grandeza? Então, se a gente está usando a mesma grandeza, aí assim a gente pode fazer a comparação sem problema nenhum. Agora, se forem grandezas, né, se forem grandezas diferentes, aí não consigo comparar. Muito bem, então agora nós vamos fazer uma visualização e uma investigação sobre essa questão aí da área e da outra medida lá, que era o comprimento. Será que tem alguma relação entre essas duas grandezas? Será que eu posso fazer alguma coisa olhando para uma, olhando para outra? Será que se eu aumentar uma, aumenta a outra? Será que se eu tiver a mesma área, eu vou ter o mesmo comprimento em volta da folha? Enfim, nós vamos agora trabalhar com essa ideia de perímetro e área. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Você em casa pode trazer junto com a professora. Se você tiver aí na sua casa, pedacinhos de folha quadradas, bem quadradinhas, 12 pedacinhos iguais de mesmo tamanho. Então, observem na telinha com a professora. Vamos pegar 12 quadradinhos, né, de mesmo tamanho, pequenos ou grandinhos, tanto faz, e vamos montar um quadrilátero juntando os quadrados. Depois, nós vamos pegar um pedaço de fio ou de barbante e vamos medir o contorno desse quadrilátero. E vamos observar o que aconteceu ali naquele tamanho daquele fio ou daquele barbante. Depois, nós vamos montar um outro quadrilátero também com os mesmos 12 quadradinhos, só que diferente do primeiro. Depois disso, nós vamos medir também o contorno desse outro quadrilátero com o fio com o barbante. E por último, nós vamos comparar essas duas medidas do contorno de um e de outro quadrilátero. E vamos ver se a medida do segundo vai ser igual ou não à medida do primeiro. E por quê? Então vamos lá na bancada para acompanhar esse raciocínio com a professora? Vamos lá? Muito bem, então a professora trouxe aqui um geoplano, né? E as pecinhas aqui quadradinhas para a gente fazer aqui a nossa visualização dessa ideia dos 12 quadradinhos. Tá vendo? 12 quadradinhos, vamos pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, os 12 quadrinhos estão ali, quadradinhos. Esses 12 quadradinhos, a professora vai montar um quadrilátero aqui. Lembra que falava para pegar os mesmos 12 e montar outro? Então, a professora vai pegar daí cor azul para diferenciar. 12 também. São do mesmo tamanho. Observe aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Do mesmo tamanho. Se eu colocar um sobre o outro, ó, visualizem aí, ó. Eles são exatamente do mesmo tamanho. A professora só vai mudar a cor para poder fazer uma visualização melhor, tá? Então, aqui eu já tenho 12, vamos pegar 12 desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, a professora já pegou 12 de cada um aqui para representar essas ideias que nós vamos trabalhar agora junto com a professora aqui na bancada. Então, vamos fazer aqui um quadrilátero usando 12 pecinhas. Então, olha lá, a professora vai colocar aqui, encaixando os quadradinhos para montar um quadrilátero.
Então, observe aí o que a professora está fazendo. Vou colocar aqui e vou colocar aqui para fechar um quadrilátero. O quadrilátero é aquela figura geométrica que tem 4 lados, lembram disso, né? Ótimo! Então, a professora está encaixando aqui, ó, no geoplano para ficar fácil de vocês visualizarem, né? Então, a professora já arrumou direitinho aí para vocês verem bem. Vamos encaixando. Ok. Fechar bonitinho aqui para fazer a visualização bem tranquila dessa ideia que a professora acabou de falar para vocês. Então, deixa eu arrumar esse aqui que ficou tortinho. Ok, beleza, ótimo. Ó, fechei um quadrilátero. 1, 2, 3, 4 lados. Né? Tem 4 quadrinhos aqui, 3 quadrinhos aqui. Agora vamos fazer outro aqui em cima. A professora vai fazer outro de outro jeito que não daquele ali. Já vou deixar os dois montados para depois a gente fazer o contorno como estava pedindo a atividade. Mais um, vamos arrumar para não ficar tortinho. Isto. Mais um aqui. Mais um aqui. Ok, ótimo. Agora continuando, até fechar todos os 12 quadradinhos. Um do ladinho do outro. Bem bonitinho, senão não fecha o que a gente vai olhar. Se nós não arrumarmos um do ladinho do outro bem encaixadinho, pode ficar um maior, outro menor. E daí não dá certo, né? Tem que ser tudo da mesma medida. Ok, vamos encaixar bem aqui, ótimo. Agora a professora fez 2 quadriláteros, um diferente do outro, com os mesmos 12 quadradinhos que vocês já tinham visto, né? Lembra que a professora mostrou para vocês. Agora eu vou usar aqui um fio, né? Um fio de crochê, se eu não me engano, mas pode ser qualquer fio, barbante. A professora vai fazer isso aqui, ó. A professora vai pegar e vai segurar aqui a pontinha do barbante aqui, nessa medida, e vai fazer o contorno dele aqui, ó. Opa, escapou. Tem que fazer o contorno bem certinho, senão a medida também fica errada. Ok, opa. Devagar, que a gente chega lá. Ok, ó. Peguei aqui, ó, essa pontinha aqui que eu tô segurando. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou recortar. Isso, recortei o contorno dessa aqui, ó. Vou deixar aqui por enquanto. Aqui mais um pouquinho, puxar aqui, deixar aqui. Depois nós vamos olhar para ela. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro. Será que vai ser igual? Não sei. Eles são do mesmo tamanho, os quadradinhos, né? Eu usei os mesmo tamanho, será que vai dar igual? O que você acha? Igual ou diferente? O que você supõe que vai acontecer aqui nessa medida do contorno dos 2 quadriláteros? Vamos, opa, escapou, olha, a professora quase conseguiu terminar, escapou. Vamos de novo, vamos segurar aqui na pontinha e vamos rodar até lá. Pronto, rodamos, segurei, agora segurando aqui, vamos cortar. Ótimo. E agora nós vamos comparar. Então a professora vai puxar mais para cima esse aqui e vai colocar aqui, ó. Esse aqui é o do primeiro quadrilátero que nós fizemos lá, aquele que era 4×3. Opa, ele não tá se esticando, mas a professora já arruma ele ali, só um pouquinho. Agora eu vou colocar esse aqui, ó, do ladinho. Vou pôr pontinha com pontinha. Agora eu vou segurar e vou trazer a professora mais para trás e vou esticar. Vou esticar os dois, só um pouquinho. A professora já mostra para vocês, só um minutinho. Opa, não esticar muito também, né? Vou esticar só um pouquinho, devagar, senão ele sai do lugar. Olha. Então, ficou só uma coisinha mais torta, mas não tem problema, ó. Você vai dar uma puxadinha melhor aqui, é porque o fiozinho tá enrolado, por isso que ele não para bem retinho. E agora, é igual ou é diferente a medida dos dois? Olha, eu vou segurar aqui na ponta desse, eu vou segurar na ponta desse. Olha, eles são diferentes. Esse que eu tô segurando é maior que o primeiro. Olha que interessante. Então, nós tínhamos aqui, né, voltando aqui na nossa figura, nós tínhamos as mesmas medidas de área, mas o perímetro ficou diferente. Nossa, será que acontece isso sempre, professora?
Então, significa que ter a mesma área não significa ter o perímetro igual. Às vezes pode acontecer de ter áreas e perímetros iguais, mas nem sempre, isso não é uma regra. Então, se eu tenho duas figuras que têm áreas iguais, os perímetros, eles podem não ser iguais. No caso desses dois aqui, a gente acabou de ver que as distâncias do contorno da figura, o contorno é o perímetro, ele ficou diferente, apesar de ter as mesmas medidas de área, tanto na primeira quanto na segunda figura quadrilátera que a professora acabou de fazer. Entendido isso? Ótimo! Então agora nós vamos fazer algumas atividades. Vamos lá na telinha com a professora? Muito bem, então antes da gente fazer a atividade, só vamos concluir essa aqui com a professora? Então vejam ali a resposta. Né? A pergunta era se as duas medidas eram iguais. A resposta é diferente, porque mesmo que tenhamos a mesma área, o perímetro vai depender do tamanho do lado do quadrilátero. Nem sempre ter a mesma área significa ter o mesmo perímetro. Então, isso é que a gente acabou de concluir depois dessa visualização que a gente teve lá na bancada com a professora. Agora sim, vamos para as atividades? Então, agora você vai pegar aí na sua folha a atividade que se chama De Quem é o Quarto? Atividade número 1 da aula de hoje. De quem é o quarto? Bem, essa atividade, ela é bem trabalhazinha. Então vamos prestar bastante atenção que daqui a pouquinho a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver, tá bom? Então a atividade diz assim: precisamos identificar com as cores corretas o quarto de 4 crianças. Cada uma delas escolheu uma cor para pintar o próprio quarto. O quarto de Paulo será pintado de amarelo, o de Laura será rosa, o de Beatriz será azul e o de César será verde. Além das cores, as crianças também informaram as características de seus quartos. Paulo diz assim: o número que representa o perímetro do meu quarto é igual ao número que representa a área dele. Laura falou: meu quarto tem de perímetro um número com 5 unidades a menos que o número que representa a sua área. César disse: o número que representa a sua área é 6 unidades maior que o número que representa seu perímetro. E Beatriz falou: o perímetro do meu quarto é 22 unidades de comprimento. E o número que representa a área é 4 unidades maior que o número que representa o perímetro. Então vejam, são várias informações. E ali do lado nós temos 4 possibilidades de plantas dos quartos dos 4 colegas. Tanto do Paulo, da Laura, do César e da Beatriz. Né? Do Paulo, da Laura, do César e da Beatriz estão lá o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, né? Que são aqueles 4 tipos de plantas, que já está inclusive quadriculadinha. Olhem aí na folha de vocês, ou olhem aqui na telinha com a professora. Vejam ali que ela já está cheia de quadriculadinhos, inclusive tem a medida do contorno também ali, ó. Estão vendo? Que está escrito quanto mede cada um dos lados daquelas figuras que representam a planta do quarto de cada um deles? Muito bem. Então agora você vai tentar aí em sua casa, a partir da leitura que a gente fez, a partir das informações que nós demos, identificar naquelas 4 opções ali de planta, o nome do dono do quarto. E depois você pinta, tá? Por enquanto não precisa pintar. Primeiro identifique apenas o nome do dono do quarto. Depois você tem um tempinho para pintar, ok? Vocês vão ter 5 minutinhos, eu já volto para conferir. Vamos lá?
Crianças, conseguiram? Ótimo! Se não conseguiu, não tem problema. Vamos olhar aqui com a professora junto comigo e vamos olhar, observar, conferir e se a gente acertou, beleza, senão a gente apaga e arruma. Combinado? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui as dicas que nós temos. Nós sabemos que Paulo, quarto é amarelo, rosa é o de Laura, verde é o de César e azul é de Beatriz. Isso já estava dado no problema. Agora as características, é por elas que nós temos que achar quem que é o dono de qual quarto. Mas antes de observar a característica de cada um, vamos medir a área e o perímetro de cada um dos quartos. Depois a gente vê quem que é o dono de qual quarto, tá bom? Então vamos lá, o primeiro quarto. A gente conta os quadradinhos e conta também a medida do contorno ali, ó. 4 unidades, mais 8 unidades, mais 4 de novo descendo, mais 3, mais 2 subindo ali no meio, mais 2 do lado no meio, mais 2 descendo ali no meio, mais 3 na continuidade. E fechamos o perímetro do primeiro quarto. Então, olhando tudo isso, nós temos um valor. E contando os quadradinhos, nós vamos ter o valor da área. Então, o primeiro quarto tem perímetro 28 unidades e a área é 28 unidades quadradas, né? Lembra que a área sempre vai ser o quadradinho, por isso que temos que colocar unidades quadradas. Aquele 2 ali em cima significa quadrados, tá bom? O segundo quarto, vamos ali do lado, vamos olhar. Ah, tá bem fácil, né? Um retângulo, 4 unidades de altura, 7 unidades de comprimento. Então, 4 mais 7 mais 4 mais 7 é o perímetro, né? Somando o contorno de todo o retângulo. E depois, multiplicando 7 vezes 4, eu também acho a área, né? Que são os quadradinhos que eu posso contar. Então, o perímetro 22
que é as unidades, né, de comprimento, e a área 28 unidades quadradas. Muito bem. Agora vamos para o terceiro quarto. Terceiro quarto, vamos descobrir o perímetro primeiro e depois a área. Lembrando que a área é contar os quadradinhos ou multiplicar, mas no caso aqui nós estamos faltando 2 quadradinhos ali para fechar um retângulo completo, né? Nós temos ali uma figura parecido com um biquinho para fora ali do retângulo, né? 2 quadradinhos a mais, então a gente vai ter que pensar. Bem, as estratégias que a gente tem são várias, mas aqui com a professora nós vamos contar o contorno pela soma daquelas unidades ali que são os valores. Então, ó, 1 mais 2 mais 6 mais 4 mais 7 mais 2, fechou o contorno. E vamos ver o perímetro, 22 unidades. E a área, contando tudo, nós temos 26 unidades de área, ok? O quarto dos 4 possibilidades ali, o quarto, né? Vamos pensar assim, tem lá contorno, 5 unidades, mais 8 unidades, mais 2 unidades, mais 3 unidades, mais 3 unidades, mais 5 unidades. Fechamos com total o perímetro e contando a área nós temos 26, então, unidades de perímetro e 31 unidades quadradas de área. Muito bem, já achamos o valor, né, do contorno, que é o perímetro, já achamos o valor da área de todos os 4 quartos. Agora nós vamos ter que identificar quem que é dono de quê, né? Bem, o Paulo disse assim, ó, o número do meu perímetro do quarto, no caso, é igual ao número da área, ou seja, o valor numérico, né, o símbolo ali do número é igual, os dois possuem o mesmo símbolo numérico. Qual dos 4 quartos tem o mesmo símbolo numérico, tanto no comprimento, que é o perímetro, como na área? Ah, muito bem, é o primeiro. Então, o primeiro quarto é o do Paulo. Já pintei de amarelo, você pode pintar depois, tá bom? Agora, vamos ver ali o segundo quarto lá, ó, que é o perímetro 22 unidades com a área 28 unidades quadradas. Quem que é a diferença como que tá ali a diferença do 28 para o 22? Quantas unidades tem de diferença entre um e outro? Se a gente fosse pensar em número bruto, né? O 28 com o 22. Temos isso, uma diferença de 6, ótimo! Então, quem é que tem a diferença de 6 ali? Isso, é o César. Então, a César é o dono do segundo quarto. O terceiro quarto, né, é 22 unidades de comprimento, de perímetro e 26 unidades quadradas de área. Quem tem a diferença de um para o outro com 4 unidades? Isso, a Beatriz. Então, a Beatriz é a dona do terceiro quarto. E o último quarto só pode ser o da Laura, né? Que é o rosa, que tem 5 unidades de diferença entre o 26 e o 31, né? Olhando pelo número bruto. Ok? Feito? Corrigido? Ótimo! Então, agora nós vamos para a nossa segunda atividade. É essa aí, ó. Procura lá na sua folha onde está essa atividade. Procurou? Ótimo! Vamos ver agora o que ela pede? O parquinho. A figura a seguir é a planta de um parquinho. Observando essa planta, nós vamos responder algumas questões ali, ó. O mesmo perímetro, ó, primeiro vamos observar, né, as áreas e os perímetros de cada uma daquelas unidades ali, ó. Balança, escorregador, gira-gira, gangorra, casa da árvore e corredor, que tá ali no caso da professora aqui no nosso quadro, né, na sua telinha aí, está aparecendo colorido, de você está preto e branco, mas está bem localizado. Vocês estão observando ali pelas flechinhas onde eles estão, tá bom? Agora nós vamos descobrir quem que tem o mesmo perímetro, mas áreas diferentes entre todos esses lugares aí do parquinho. E na medida do perímetro e da área tem o mesmo número. Quem que tem o mesmo número na medida do perímetro e na medida da área, tá bom? É isso que vocês vão fazer. Para isso, vocês vão ter 3 minutinhos. Eu já volto para conferir. Vamos lá?
conseguiram? Ótimo! Então vamos conferir aqui com a professora? Se você não conseguiu, não se preocupe, a gente vai apagar e arrumar, tá bom? Então vamos ver lá. Primeiro a gente vai olhar os valores de área e perímetro. Os balanços, eles têm a área de 30 unidades e o perímetro de 22 unidades. Então, contando ali os quadradinhos, temos 30. E o contorno da parte do balanço é 22. O escorregador, né, na área dos escorregadores, nós temos área 21 unidades quadradas e o perímetro 20 unidades quadradas. O gira-gira temos 16 unidades quadradas e o perímetro 16 unidades. As gangorras têm uma área de 32 unidades quadradas e o perímetro 24 unidades. A casa da árvore tem 36 unidades quadradas e 24 unidades de perímetro. E o corredor tem 14 unidades quadradas de área e 18 unidades de perímetro. Quem tem a mesma área e o perímetro com o mesmo número, observando ali, ó, tem o mesmo perímetro nas áreas, desculpa, a letra A, né? Tem o mesmo perímetro, mas áreas diferentes. Então vamos olhar só para os perímetros. 22, 20, 16, 24, 24, 18. Opa, 24, 24. Quem são? A gangorra e a casa da árvore. Então, a resposta, né, ali é a gangorra e a casa da árvore, que tem o mesmo perímetro, mas áreas diferentes. Ok. Agora vamos para a segunda, que agora sim, é a mesma medida do perímetro e o número, né, sendo o mesmo no perímetro e o mesmo também número na área. Não significa que eles tenham a mesma medida, mas tem o mesmo número, né, porque nós estamos usando unidades diferentes. Observando ali nas medidas, quem são? A área do gira-gira, que é 16 unidades quadradas de área com 16 unidades de comprimento. Então, o mesmo número 16 pertence ao gira-gira. Muito bem, conseguiram visualizar isso? Ótimo, muito bem. Agora, nossa última atividade, mas não menos importante. Vamos lá com a professora? Ache lá a atividade do galinheiro do João. Tem lá uns desenhos ali com as opções dos galinheiros que ele quer fazer. Acharam? Ótimo! João vai montar, então, o seu galinheiro lá no sítio que ele tem, né? Mas, para isso, ele precisa decidir como que vai fazer. Para ele decidir isso, ele tem algumas restrições. Olhem ali, então. João vai montar o galinheiro no seu sítio. Mas ele precisa decidir como fazer isso, de modo a não gastar muito dinheiro com a cerca e nem ocupar muito espaço do seu terreno. Veja a seguir as opções que ele esboçou de um galinheiro em forma de um quadrilátero. Então ali o João desenhou numa folha qualquer lá um esboço de 3 possíveis galinheiros que ele pode construir lá no terreno. Qual destas opções atenderá às condições que João tem? E por quê? Então, vocês vão observar ali os 3 galinheiros, as restrições que ele diz ali, né? Das condições que ele precisa ter cuidado, que é ter um galinheiro que não ocupe muito espaço e também que não gaste muito com a cerca. A gente sabe que para fazer uma cerca, o que acontece? Eu tenho que fazer o contorno, né? Do lugar onde vai ficar ali o galinheiro. Isso é o perímetro da cerca. Se eu tiver um perímetro muito grande, eu vou gastar muito. Se eu tiver um perímetro um pouco menor, eu vou gastar menos. Então é isso que você vai observar agora. Vai olhar aí na sua casa, você vai ter alguns minutinhos para olhar, observar os 3 galinheiros para responder qual dessas opções é o que o João utilizou para fazer o galinheiro, tá bom? 3 minutinhos, eu já volto para conferir. Vamos lá?
Conseguiram? Ótimo! Então veja aqui com a professora agora. Vamos conferir se você conseguiu acertar, se não acertou e se esforçou, mas não conseguiu acertar, não tem problema, tá bom? Lembra lá que a professora sempre fala, o importante é o esforço. A gente coloca o esforço e faz do jeito que a gente consegue. Se a gente errar, a gente depois apaga e arruma, tá bom? Então vamos ver lá. O galinheiro de João. A condição para montar o galinheiro era não gastar muito dinheiro com a cerca, nem ocupar muito espaço no seu terreno. Então essa era a condição que ele tinha. Das opções que ele tem ali, qual delas que ele escolheu e por quê? Vamos analisar cada uma delas. Olhando então para as 3 opções, nós vemos que a primeira, ali ó, aquela bem comprida, ele fez então um terreno de 16 metros quadrados de área e ele percebeu que o perímetro era 34, porque 16 mais 16, 32. 32 mais um de um lado, um do outro, 34. Então ele já percebeu aí a medida do contorno do perímetro dessa parte que ele poderia usar, né? Vamos pensar se foi essa ou não, do contorno do perímetro ali. E a área 16, ótimo. Agora vamos observar a segunda opção, essa aí. Na segunda opção, ele tem então 4 metros de lado ali daquele quadrado, né? Então veja lá, temos também 16 metros de área, porque 4 vezes 4 é 16. E observando o perímetro, somando ali 4 mais 4 mais 4 mais 4, tem 16. Beleza, então ele já viu ali uma opção boa. Vamos ver se é essa ou não que ele escolheu. Agora vamos analisar a terceira. A terceira opção diz assim, que ele também observou 16 metros quadrados, mas o perímetro valeu 20 nessa outra questão, porque nós tínhamos ali 8 por 2, né? Um retângulo de 8 por 2. Então 8 mais 8, 16, 16 mais 4, 2 de cada lado, deu 20. Então o perímetro aí é 20 metros. E agora, observando as 3 opções, qual delas é a que o João escolheu? Qual você escreveu aí? A primeira, a segunda ou a terceira? Olha, parabéns para quem disse que foi a segunda, né? E também parabéns para quem se esforçou e tentou fazer, mas não conseguiu entender. Vamos para lá, vamos arrumando, vamos apagando. João viu que todas as 3 opções deu 16 metros quadrados de área. É a melhor opção para ele. Mas o que ele deve escolher é a segunda opção, na forma do quadrado, pois ali ele vai gastar menos, já que a opção de menor, que é a opção, né, que tem menor perímetro entre todas as 3 que ele analisou. Vocês viram então aqui a utilidade que nós temos para fazer assim a comparação entre área e perímetro? Veja, comparando a área e o perímetro, você pode decidir numa situação como essa. Se eu tenho um certo terreno, quero fazer uma horta, por exemplo, e eu quero gastar pouco, não quero gastar muito, qual será a melhor opção de fazer essa horta? Qual é a área que eu tenho disponível e qual será o perímetro que me dará uma opção boa de espaço, ou seja, uma área boa, mas que eu não gaste muito para fazer um contorno, né? Que eu não gaste muito dinheiro para fazer uma cerca ou colocar uma tela, enfim. Eu preciso ter essas habilidades de analisar essas duas grandes, ou essas duas grandezas, áreas e perímetros, comparando as duas para decidir qual que é a melhor opção para fazer uma escolha ou fazer outra escolha. Então aí está uma dica para vocês, né? Quando vocês forem resolver problemas na vida de vocês, a opção de pensar em área e perímetro, ok? Bem, meus anjos, tudo isso, né? Olha, andando ali, que nem sempre ter a mesma área significa ter o mesmo perímetro. Então isso a gente já falou aqui na aula. E nós encerramos a nossa aula aprendendo o quê? O que nós vimos na aula de hoje? Associamos perímetro à medida de comprimento e área à medida de superfície. Visualizamos algumas relações entre área e perímetro e vimos que nem sempre ter o mesmo perímetro significa ter a mesma área, ou ainda
que nem sempre ter a mesma área significa ter o mesmo perímetro. Tudo isso para a gente alcançar o objetivo da nossa aula, que foi com sucesso alcançado, né? Associar perímetro à medida de comprimento e área à medida de superfície, reconhecendo suas unidades. E identificar a relação existente entre as medidas de perímetro e área em figuras poligonais. E a gente fez isso com sucesso. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui. A professora fica bem, vocês também fiquem bem, continuem se esforçando, acreditem no potencial de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Bye, bye! Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês aí? Vamos para a nossa aula de hoje de formação humana e ensino religioso? Estão animados? Então vamos lá, né? Olha lá, hoje o tema da nossa aula é espaços e lugares sagrados. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os espaços e os lugares sagrados. A gente já vai descobrir o que eles são, certo? Os objetivos então da nossa aula. Conhecer os espaços e lugares sagrados conforme as diferentes religiões. Reconhecer a diversidade religiosa por meio dos espaços sagrados. Refletir sobre o respeito às diferenças religiosas, reconhecendo a liberdade de expressão do outro. Muito bem! E antes de nós começarmos a estudar, sobre esse tema de hoje, vamos relembrar rapidinho o que vocês viram nas aulas passadas com a professora Mariana? Olha lá, então, vocês viram sobre as práticas celebrativas, vocês lembram? Que a professora Mariana comentou com vocês sobre as práticas celebrativas, que são a atividade ritual por meio da qual as pessoas expressam de forma simbólica, através de sua conduta, o relacionamento com o mundo sagrado. Então, as práticas celebrativas são a maneira das pessoas expressarem a sua fé, em comemorações, em celebrações. E muitas vezes vocês viram também que nessas práticas celebrativas estão envolvidos também os alimentos sagrados, Para cada religião sempre vai ter algum alimento que é considerado sagrado. E muitos rituais são feitos com o foco em alimentos sagrados específicos, seja no seu uso ritualístico ou na sua proibição. Então, vocês aprenderam com ela, E viram também quais foram os 3 povos que vocês viram as práticas celebrativas, conheceram as práticas celebrativas e os alimentos sagrados. Vocês lembram? Deixa eu ver. Isso aí. Foram os 3 primeiros povos habitantes aqui do Brasil, Os povos que deram origem aqui ao nosso país. Vocês conheceram as práticas celebrativas, os alimentos sagrados dos indígenas, depois dos portugueses representados na religião cristã e dos africanos que vieram mais tarde, Também fazem parte e formam o nosso povo. Claro que hoje em dia o nosso Brasil tem povos do mundo inteiro, mas esses foram os 3 primeiros povos com as suas práticas celebrativas, com as suas religiões, com seus alimentos, com seus costumes. E hoje em dia o nosso país é cheio de religiões, cheio de práticas celebrativas e também cheio de lugares sagrados, que é o que a gente vai ver hoje. Olha lá. Então, os espaços e lugares sagrados. Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema, eu vou chamar a professora Adriane Bueno. Vocês vão assistir, ela está indo para uma viagem bem legal, e ela vai levar vocês junto com ela. E nessa viagem ela vai mostrar diferentes lugares, diferentes espaços sagrados, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então aproveitem, assistam com atenção e daqui a pouco a gente continua conversando, certo? Nosso primeiro destino é Jerusalém. Depois vamos para Meca, vou dar uma passadinha em Benares, visitar alguns templos budistas em Lhasa e por fim volto para o Brasil e passei um pouco por aqui também. E claro que quero que você embarque comigo nessa viagem. Enquanto o meu voo não sai, vamos conversar um pouco sobre o tema da nossa viagem? Primeiro me responda, vocês que estão em casa, vocês sabem me dizer o que é um lugar sagrado? Ou o que define um lugar
ser ou não ser sagrado? Se você não sabe, fique tranquilo que eu vou te contar. Existem lugares importantes para nós, onde nos sentimos bem, como por exemplo, nossa casa ou a casa de um parente próximo, um lugar só nosso, como embaixo de uma árvore, no nosso quarto, entre outros que você pode estar pensando agora. Mas, apesar desses lugares serem importantes para nós, eles não são considerados sagrados. Um lugar sagrado é aquele onde acontece uma identificação e tem um valor atribuído a ele por um determinado grupo de pessoas que professam da mesma crença. É onde ocorreram manifestações culturais religiosas. Por exemplo, o lugar onde nasceu ou morreu um determinado líder religioso, onde foram construídos templos de adoração, como igrejas, cemitérios, catacumbas, criptas ou mausoléus, onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino. Assim, os lugares sagrados são simbolicamente onde o sagrado se manifesta. Religiões como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e o islamismo estimulam seus adeptos a empreenderem peregrinações aos lugares sagrados, porque, segundo essas tradições, a prática de peregrinação religiosa pode trazer resultados positivos para a vida espiritual dos adeptos. As pessoas que viajam aos lugares sagrados, motivadas geralmente pela fé e devoção, são chamadas de peregrinos ou romeiros. Acho que já está quase na hora do meu voo. Opa! É o meu voo! Preciso ir. Deixa-me ver aqui. Passaporte ok, passagem, tudo certo, mala. Vamos embarcar nessa viagem comigo? Nosso primeiro destino será Jerusalém. Vem comigo! Vamos lá, senão eu perco o voo. Chegamos à nossa primeira parada, a cidade de Jerusalém. Mas você sabe onde fica Jerusalém? A cidade de Jerusalém está situada na extremidade de um planalto, na parte montanhosa, no sul de Israel, conhecida como Judéia, como você pode ver aqui no mapa mundi, e agora com mais detalhes desse outro mapa. Aqui em Jerusalém, 3 tradições religiosas atribuem grande valor espiritual a esta cidade. São elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é a capital de Israel. Nossa primeira parada é o Muro das Lamentações. Esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Mas você sabe por que esse lugar recebeu esse nome? Não? Então vamos saber um pouco mais sobre esse lugar sagrado para o judaísmo. Aqui foi construído o primeiro templo de Salomão, o rei mais importante para os judeus. Isso lá no século 10 a.C. Mas esse templo foi destruído, depois reconstruído e destruído novamente. E o que sobrou dele foi esse muro. Para os judeus, este muro só permaneceu em pé graças a uma promessa de Deus que lhes garantiu a preservação de pelo menos uma parcela do templo, como emblema da união deste povo com Deus. Antigamente, os judeus podiam visitar as ruínas do templo uma vez ao ano, quando então eles choravam e lamentavam a destruição do templo, o que levou este recanto a ser conhecido como o Muro das Lamentações. O hábito de rezar ao pé do muro
e de depositar papéis com súplicas e desejos dos fiéis nos vãos desta parede tem sido cultivado ao longo de vários séculos. Outro lugar sagrado para os judeus, aqui em Jerusalém, é a sinagoga de Shurba. Essa que vocês estão vendo aqui atrás. Sinagoga é o nome dado ao templo judeu. A sinagoga Shurba fica localizada em um bairro judeu da cidade velha de Jerusalém. E para os cristãos, por que Jerusalém é um lugar sagrado para os cristãos? Para os cristãos, foi nesta cidade que Jesus fez grande parte de suas peregrinações. Aqui fica a igreja mais importante para os cristãos, a igreja de Jerusalém ou Basílica do Santo Sepulcro. Construída no coração da cidade velha de Jerusalém, é o lugar mais visitado pelos cristãos, porque acredita-se ser o local da ressurreição de Jesus. Lá está uma tumba com a pedra em que o corpo de Cristo teria sido colocada. A Igreja de Jerusalém na Terra Santa é um verdadeiro mosaico onde ocorre um entrelaçamento de diversas comunidades cristãs que convivem de maneira respeitosa, cada uma com sua cor, seu rito, sua liturgia e sua tradição. Todas as confissões cristãs, católicas, ortodoxas e protestantes desejam ser representadas nesta capital do universo religioso. Aqui em Jerusalém, os cristãos fazem a Via Dolorosa ou Via Sacra. É um percurso pelas ruas da cidade com 14 estações que representam as etapas de crucificação de Jesus. A primeira marca sua condenação e as demais simbolizam o caminho até o Calvário, onde teria morrido. Esse caminho é feito diariamente por milhares de pessoas. Agora estou aqui, em frente a um dos 3 lugares sagrados mais importantes para o islamismo, a Mesquita de Omar, conhecida como Domo da Rocha. Mesquita é o nome dado ao templo islâmico. Você notou aquela cúpula toda dourada lá em cima? Essa cor se dá ao fato dela ser toda recoberta de ouro. Dentro da mesquita só podem entrar quem professa a fé islâmica. Então, não é dessa vez que conheceremos lá dentro. Mas vou ligar a minha câmera e filmar algumas partes externas desse monumento espetacular, enquanto conto um pouco para vocês sobre esse lugar sagrado. Segundo o islamismo, aqui foi o local por onde passou o profeta Maomé. Lá dentro existe uma grande rocha, por isso, Domo da Rocha, onde acredita-se que Maomé ascendeu aos céus, ou seja, subiu aos céus, para encontrar-se com Alá. Alá é o nome dado a Deus pelo islamismo. Acontecimento este que está relatado no Alcorão, mas esse lugar também é sagrado para os judeus e cristãos, pois foi ali que Abraão teria levado seu filho Isaque para o sacrifício, conforme relatado na Torá e na Bíblia. Agora vamos nos despedindo de Jerusalém e vamos rumar a Meca, a cidade sagrada do islamismo. Você sabe onde fica Meca? Pois bem, Meca fica na Arábia Saudita, como podemos ver aqui no mapa maior e no detalhe no mapa local. Então vamos conhecê-la? Ela é o lugar em que nasceu o profeta Maomé, que é considerado o último grande profeta do islamismo. Foi ele que escreveu o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Lá em Meca, as pessoas vestem roupas brancas e fazem vários rituais próprios da religião, como ao entrar na grande mesquita de Meca,
o peregrino efetua o tawaf, que consiste em realizar 7 voltas à Kaaba. Durante as 7 voltas, eles efetuam orações. Agora sairemos de Meca e vamos direto a Varanasi, na Índia. Nossa, que horas são? Eita, vamos logo, senão perdemos o nosso voo. Para nos localizarmos, Varanasi fica neste ponto da Índia, como você pode ver no mapa. Varanasi, conhecida como Benares, é considerada o lugar mais sagrado de peregrinação para os hindus. E é um templo hindu a céu aberto. Milhões de pessoas vão para lá com a intenção de purificar-se nas águas sagradas do rio Ganges, ou espalhar as cinzas dos parentes falecidos em suas águas. Para os hindus, morrer em Benares é a maior bênção. Quem morre aí alcança a definitiva libertação da roda de nascimentos e mortes. Acreditam que a divindade Shiva escolheu Benares para ser a sua morada na terra. Essa cidade oferece uma infinidade de lendas místicas, rituais, templos, sadhus, peregrinos, cânticos e mantras entoados o dia inteiro. Saindo agora de Varanasi ou Benares, vamos para Lhasa, no Tibete. Vem comigo! Lhasa é a capital do Tibete, país vizinho da Índia, como podemos ver no mapa. Em 1950, quando foi anexado à China, Lhasa era o centro político e religioso e residência do mais importante líder espiritual do budismo tibetano, Dalai Lama. Esse aqui da foto. Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989. Sua vida é guiada por 3 grandes pilares: a divulgação de valores humanos básicos e o interesse na felicidade humana, a harmonia religiosa e preservação da cultura budista tibetana e uma cultura de paz e não violência. Lhasa é um lugar sagrado de peregrinação para os seguidores do budismo. Possui vários templos. O principal é o Templo de Jokhang, que fica num bairro da cidade. Recebe muitas visitas de peregrinos. Os peregrinos, ao visitarem os templos, prostram-se ao chão, tocam com os dedos os objetos do templo, as imagens de seus mestres, porque acreditam que por meio deste gesto recebem as bênçãos que necessitam. Vamos agora nos despedindo do Tibete e retornaremos para o nosso país amado, o Brasil. E lá vamos conhecer alguns lugares sagrados. Venham comigo nessa viagem de volta a casa. Em muitas religiões, os lugares sagrados podem ser um rio, uma montanha ou o lugar onde ocorrem as celebrações, como por exemplo, o terreiro, que é um lugar sagrado para as tradições afro-brasileiras. Esse nome é atribuído aos locais de culto.
são desta forma sagrados tanto quanto os locais de culto de qualquer outra designação religiosa. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, contra sua vontade e foram escravizados, tiveram que forçosamente abandonar tudo aquilo que para eles fazia sentido, sua terra natal, locais sagrados, familiares. E uma das formas de resistência foi procurar manter sua adoração a Olorum, o Criador. Portanto, os terreiros de Umbanda e Candomblé, além de serem lugares sagrados, são também locais de resistência e preservação cultural. E os povos indígenas? Será que tem lugares sagrados? Tem sim! Para eles, toda a natureza é sagrada. Em geral, eles sempre procuram relembrar os antepassados e reviver suas histórias. Assim como cuidar da natureza, dádiva da Mãe Terra. Para eles, lugar sagrado é o local onde se vive. Portanto, as matas, os rios, as montanhas, a terra e tudo que nela habita fazem parte de um todo entendido como sagrado e por isso merece adoração, respeito e preservação. Uma das reivindicações da comunidade indígena Caigangue do Toldo Chipang, em Santa Catarina, é que seus cemitérios têm que estar na área de proteção e preservação, chamada Reserva Indígena, pois por meio do solo sagrado onde se encontram os corpos dos seus ancestrais, existe a possibilidade de encontro com a sua história. Com tudo que aprendemos hoje, devemos entender que é preciso conviver com as diferenças. A verdade não pertence a ninguém. Cada um está certo dentro daquilo que considera correto em sua crença ou na sua não crença. A verdade está em parte dentro de cada um de nós. O mais importante é o respeito pelo que cada pessoa considera sagrado. O Brasil é um país multiétnico, com uma grande diversidade religiosa. E para convivermos em harmonia, não devemos desconsiderar, muito menos agredir, qualquer pessoa que pertença ou não a determinada tradição religiosa, bem como aqueles que não praticam nenhuma religião ou que não creem na existência de uma divindade. Terminamos aqui a nossa viagem pelos lugares sagrados. Então, assistiram com atenção? Viram quantas coisas legais, né? Quantos lugares interessantes, lugares especiais para as diferentes religiões do mundo inteiro, né? E inclusive as religiões aqui do nosso país, os lugares especiais que existem aqui no nosso país, os lugares sagrados, né? Então vamos olhar aqui. Então, o que são, para a gente guardar bem na nossa cabecinha, o que são esses espaços e lugares sagrados, né? São lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado. Um lugar ou espaço sagrado tem um valor atribuído a ele por um grupo de pessoas que professam a mesma fé. Então, um lugar sagrado não é qualquer lugar. Ah, professora, mas eu tenho um lugar assim especial que eu gosto de ir. De repente, aquele lugar é sagrado para você, é um lugar especial para você. Mas para que um lugar seja considerado sagrado para todas as pessoas, para que todas as pessoas olhem para aquele lugar e digam: nossa, aquele lugar ali é um lugar sagrado para os africanos, por exemplo, né? Para a religião dos africanos. É necessário que um grupo de pessoas dessa religião escolha esse lugar e considere ele sagrado. Então, não é uma pessoa que consegue considerar um lugar sagrado. É necessário que um grupo de pessoas identifiquem esse lugar como um lugar sagrado. Aí, esse lugar passa a ser reconhecido por todos que estão à sua volta como um lugar importante para aquela religião,
onde são praticadas práticas celebrativas, como vocês viram com a professora Mariana, onde são oferecidos ali, né, às vezes alimentos também que são sagrados. Então, tudo isso envolve ali as práticas de cada religião, certo? E olha lá, qual que é a função dos espaços sagrados? Então, por que existem esses espaços sagrados nas religiões? Eles existem porque ajudam as pessoas a ter um contato com o sagrado. Então, por exemplo, para quem vai na igreja, você vai lá na igreja e lá você tem um contato com o sagrado, vai conversar com Deus, vai participar do culto ou da missa ou de algo que seja da tua religião. Então, ali você vai ter um contato especial com as práticas da tua religião. Realização de práticas devocionais e rituais, como a professora falou, ali vai ser realizada práticas devocionais, rituais, cultos, né? Que é como fala ali, ó, celebrações religiosas, reuniões de ensino e pregação. Então, nesses lugares é realizado tudo isso, orações, rezas, são as manifestações de fé de cada povo que pertence a cada religião. E agora que a gente já viu tudo isso, vamos colocar a nossa mão na massa para a gente poder guardar bem tudo que nós aprendemos sobre os lugares sagrados? Então, olha lá na atividade que vocês receberam, lá no número 1. Está escrito assim: existem espaços sagrados no lugar onde você mora? Sim ou não? Se a sua resposta foi sim, desenhe no espaço abaixo os lugares sagrados que fazem parte da sua comunidade. Então, assim, de repente aí no bairro onde você mora, existem espaços sagrados, lugares sagrados. De repente tem uma igreja, um templo aí perto da tua casa, um lugar considerado sagrado para alguma religião. Não precisa ser um lugar que seja considerado sagrado para a tua religião. Pode ser também, mas de repente você tem perto da tua casa um lugar que é sagrado para outra religião que não é a tua. Então, mesmo que seja um lugar assim, você vai colocar ali que sim, existe um lugar pertinho aí da tua casa e você vai desenhar esse lugar, certo? Ai, professora, mas aqui perto da minha casa não tem nada, mas lá perto da minha escola ou lá perto da casa da minha avó tem. Posso desenhar esse lugar? Pode! É um lugar por onde você sempre passa, né? Quando você vai na casa da tua avó, quando você está indo para a escola. Então, é um lugar que você sempre está vendo. Então, pode desenhar também, certo? 5 minutinhos para fazer essa atividade.
Fizeram aí? Isso, muito bem. Não tem como a professora corrigir essa atividade, porque é uma resposta pessoal, né? Então, vocês vão mandar para a escola, a professora lá da escola vai ver o que vocês desenharam, o que vocês colocaram aí, certo? Vamos para o número 2, então? Número 2. O que são lugares e espaços sagrados? Faça um X na resposta correta. Então, vocês vão ler aí com atenção, a professora vai deixar vocês exercitarem um pouquinho a leitura, vão ler essas duas opções e vão marcar um X na que vocês acham correta. Daqui a pouco daí a professora corrige, certo? 3 minutinhos. Fizeram aí? Vamos ler juntos então? Olha lá, a primeira alternativa. Então, o que será que são lugares e espaços sagrados? Será que são lugares que gostamos de ir para passear e fazer lanches durante o final de semana? Será que é isso, um lugar sagrado? Não, né? São lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado, onde as pessoas praticam as suas práticas celebrativas, os seus rituais, as suas orações? Sim? Isso, então se você marcou o X ali na segunda alternativa, você acertou. Vamos para a próxima? Número 3. Jogo da memória dos lugares sagrados para colorir, recortar e brincar. Então aí vocês têm um jogo da memória, onde tem ali o lugar sagrado e a religião a qual ele pertence. Então tem ali a mesquita para o islamismo, a sinagoga para o judaísmo, a natureza para os indígenas, o terreiro para as religiões afro-brasileiras, o templo do Tibete para o budismo, a igreja para o cristianismo e o templo na Índia para o hinduísmo. Então vocês vão
pintar esses lugares sagrados, deixar bem bonito esse jogo da memória, essas cartinhas, recortar e brincar, certo? E será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula de hoje? Acho que sim, né? Vamos ver lá? Conhecemos os espaços e lugares sagrados conforme as diferentes religiões? Sim, né? Conhecemos vários espaços e lugares sagrados hoje. Reconhecemos a diversidade religiosa por meio dos espaços sagrados? Existem poucas religiões ou muitas religiões? Muitas, né? Muitas, milhares de religiões pelo mundo. E aqui a gente está vendo algumas delas, né? Porque não é possível a professora mostrar todas elas aqui de uma vez só. Refletimos sobre o respeito às diferenças religiosas, reconhecendo a liberdade de expressão do outro? Sim, né? A professora Adriane falou ali no final do vídeo o quanto é importante, né, nós respeitarmos a fé de cada um, a maneira de cada um demonstrar, né, a sua crença, praticar a sua religião, certo? Então, muito bem, alcançamos os nossos objetivos e não podemos esquecer sempre, né, que juntos podemos construir um mundo mais humano. E aqui acaba a nossa aula. Um beijão, tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Havia certa vez um sapateiro chamado Senhor Chinelo, que fazia sapatos como ninguém, voltas com fivelas, sapatos com laçarotes, sapatos de salto alto, sapatos de salto baixo, sapatos sem salto. Não havia pé que não calçasse. Só que, por ter poucos fregueses, o Senhor Chinelo era muito pobre. E a cada dia que passava, ele vendia ainda menos. Acabou que então, ficou sem couro para fazer mais sapatos. Aliás, só tinha um pedacinho de couro que dava para fazer mais um par de sapato. Então, naquela noite, o sapateiro cortou o couro para fazer o seu último par de sapato. Ai! Oh, mulher! Esta é minha última tira de couro. Se não vendo bem, não terei dinheiro para comprar mais couro. O sapateiro cortou a tira então para o último par de sapato, deixou sobre a mesa e foi dormir. Mas naquela noite aconteceu algo diferente. Quando o relógio deu 12 badaladas, 2 pequenos serizinhos apareceram, como se por magia, na casa do sapateiro. Suas pequenas mãos eram muito ágeis e fizeram sapatos mais perfeitos que alguém já tinha feito. Quando o sapateiro despertou, viu o par de sapatos sobre a mesa. Não podia crer no que estava vendo e chamou a mulher e lhe mostrou aquele milagre. Eram os sapatos mais perfeitos que ele já havia visto na vida. Assim que colocou na vitrine, entrou um homem todo pomposo e comprou por um bom preço. E graças a esse dinheiro, o sapateiro conseguiu comprar mais couros para fazer sapatos. E na outra noite, a história se repetiu. Os duendes apareceram às 12 horas em ponto e voltaram a costurar, desta vez, 2 pares de sapato. E assim passaram os dias. Seus sapatos eram os melhores e o sapateiro caiu na graça de um grupo de clientes ricos e agradecidos que admiravam o seu trabalho. Mas o sapateiro e a mulher queriam saber quem que costuravam aqueles lindos sapatos. Então, os dois se esconderam atrás do armário. E quando o relógio badalou meia-noite, eles não acreditavam no que viram. 2 serizinhos pequenininhos chegaram, escalaram a mesa, subiram
e abriram sua sacolinha com pequenas ferramentas dentro. O senhor e a senhora Chinelo não podiam acreditar. Nossa! São duendes! E eles faziam todo o trabalho cantando assim: cortando couro e depois pregando salto. Saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. E em pouco tempo, eles já haviam feito vários pares de sapatos. Em seguida, antes que o senhor e a senhora Chinelo falassem qualquer coisa ou pudessem agradecer, eles colocaram suas ferramentas dentro da sacolinha e desapareceram. Oh, minha nossa! Como eu ia imaginar uma coisa dessas? Ah, minha nossa, eu vou ganhar um dinheirão com esses sapatos! Ai, verdade, nós precisamos agradecer esses doentes. Já sei, vou fazer roupas para eles. Você viu como eles estavam vestindo roupas muito esfarrapadas? Então, no outro dia de manhã, cedinho, a senhora Chinelo já estava com agulha, linha e tecido nas mãos. E o senhor Chinelo já estava com o material preparado para fazer as menores botas do mundo. Fizeram roupinhas e botas bem pequenas e lindas, com tecidos grossos, pois fazia frio. À noite já estava tudo pronto e deixaram empilhadinhos tudo em cima da mesa e se esconderam atrás do armário. Quando o relógio badalou meia-noite, eles chegaram, felizes para fazer o seu trabalho. Escalaram a mesa e quando chegaram lá em cima, viram tudo o que tinha de presente para eles. E eles também não podiam acreditar. Ficaram felizes, tiraram todos aqueles farrapos que vestiam e colocaram a roupa nova. Depois, colocaram a botinha e começaram a dançar e sapatear em cima da mesa. Cortamos couro, pregamos salto, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cortamos couro, pregamos saltos, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Ganhamos roupas por nossos atos, não vamos mais fazer sapatos. E ponto final. Os duendes sumiram e nunca mais apareceram por aquelas bandas. Mas o senhor e a senhora Chinelo nem se incomodaram. A partir daquele dia, a loja estava sempre cheia de fregueses e eles viveram com muito conforto até o fim dos seus dias. Esta foi a história O Sapateiro e os Duendes dos Irmãos Grimm. Gostou da história? Então manda uma foto pra cá de você assistindo e não se esqueça de contar ela para os seus amigos também. Beijos e até a próxima!